Olá, querida! Você está pronta para o encontro Mulheres Betel 2025? Será um momento único na presença do Senhor e o nosso tema deste ano é: Permita-se florescer em Deus com seus dons e talentos. Quando estamos enraizadas em Cristo, nós florescemos, mesmo em meio aos desafios. Então já anota aí, dia 22 de março, às 17 horas, na Igreja AD Betel. Não fique de fora dessa experiência transformadora. E para garantir a sua presença, é só preencher o formulário de inscrição. Até lá! Encontro de mulheres! Senhor queridos, Pai do Senhor, tomem seus assentos. Agora eu entendi por que o púlpito estava recuado. Era estratégico. Queridos, nós vamos orar pelas nossas crianças. Podem vir aqui, crianças? Hoje nós temos um número pequeno de crianças, né? Oremos por elas, queridos. Paizinho querido, aqui estão, Senhor, teus cordeirinhos, que agora estarão sendo ministrados pela tua palavra e que essa palavra alcance os seus corações, ó Pai. Abençoa também as professoras que estarão ministrando a elas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. A paz do Senhor, mais uma vez. Damos graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, para juntos adorarmos o Senhor, meditarmos na sua palavra. E hoje todos sabemos, nós estamos ainda referenciando um dia especial que aconteceu ontem, que é o Dia Internacional da Mulher. E aí, certamente que nós gostaríamos de abordar um tema, né, da palavra de Deus dentro desse mesmo assunto. E aí, para mim, é algo bastante desafiador. Eu falo que todas as vezes que nós pegamos esse microfone, estamos aqui no púlpito para falar de Jesus, é algo desafiador, é uma responsabilidade muito grande. E aí, se a gente vai falar da palavra de Deus, vai falar das coisas de Deus, e ainda tem que falar do ser mais sublime que Deus colocou na terra, aí fica mais desafiador ainda, né? Mas eu gostaria de falar da importância da mulher dentro da palavra de Deus, a importância da mulher segundo a Bíblia. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão perdendo a noção, muitas vezes, da importância da mulher. E eu estava pensando justamente que aqui, muitas vezes, no nosso mundo ocidental, as pessoas têm dificuldade, às vezes, de entender quando a palavra de Deus coloca a mulher, por exemplo, num papel de adjuntora, de auxiliadora, de cooperadora, de companheira do homem. Porque acham que isso está diminuindo a importância da mulher. Por outro lado, em muitos lugares no mundo hoje, nos países da Ásia, em países da Ásia Central, da Ásia propriamente dito, no leste europeu, em países do Oriente Médio, os nossos irmãos cristãos têm dificuldade de aplicar esse conceito bíblico também, mas por outro motivo. É porque os homens de lá, a sociedade de lá, acha que os cristãos colocam a mulher num patamar acima do que deveria ser o dela. Olha que contraste. O mesmo papel bíblico que aqui para nós muitas vezes as pessoas encaram como sendo reduzir a importância da mulher, o valor da mulher, em outras culturas se entendem como sendo colocá-la num patamar elevado demais. Porque eu não sei se os meus irmãos sabem, mas muitas culturas orientais, principalmente a cultura árabe, considera a mulher em algumas situações até como apenas uma mercadoria, um objeto. O marido é propriedade dela, a filha é um objeto, propriedade do pai. E quando um cristão aceita Jesus, por exemplo, e ele tem que lidar com essa situação de tratar a mulher de igual para igual, aí ele é pressionado pelos colegas de trabalho, é pressionado pelos familiares, para que não tratem a mulher com tanto valor. Então veja que não é uma questão bíblica, mas é uma questão cultural. Mas quem é a mulher? Segundo a palavra de Deus, quem é a mulher? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, quando Deus cria a mulher. Nós sabemos que ali no capítulo 2 de Gênesis, Deus criou o homem, criou todas as coisas e criou a mulher.
No versículo 18 de Gênesis, e depois eu vou ler o 26 e o 27, diz assim, se quiserem exibir aí, eu estou na NVI. Então o Senhor Deus declarou, Gênesis 2,18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E no verso 26 diz, então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aleluia. Então veja que a imagem de Deus não é o ser masculino. É o homem como criatura de Deus, do sexo masculino e do sexo feminino. Então quando a Bíblia diz que o homem carrega a imagem de Deus, não está falando apenas do homem, o sexo masculino. E aliás, essa foi uma discussão que aconteceu no passado, em algumas culturas, e até hoje algumas ditas igrejas, como por exemplo, os mormons, dizem que a mulher não é igual ao homem, que para ela ser salva precisa se casar com um homem, porque senão ela não tem uma alma digna de ser salva. Já pensou? E aí, veja que Deus preparou a mulher como um presente para o homem. E aí eu pergunto para você, será que Deus daria alguma coisa para os seus filhos que não fosse bom? Jesus falando da bondade do Pai, ele diz assim, vocês que são homens maus sabem dar boas dádivas, que dirá o Pai Celestial? Então se nós temos um Pai que é bom, ele sabe dar coisas boas aos seus filhos, aleluia. Então apesar da sociedade a sociedade existente quando a Bíblia foi escrita ser uma sociedade patriarcal, até a época dos nossos primeiros cristãos era uma sociedade patriarcal. Aliás, até o Brasil, até um tempo desse, era uma sociedade patriarcal. Ainda há resquícios de uma sociedade patriarcal na nossa sociedade. Apesar disso, a Bíblia mostra o valor que Deus dá para o ser humano do sexo feminino, a mulher. E tem muitos exemplos na palavra de Deus acerca disso, acerca desse valor. Então, quando certas passagens bíblicas nos parecem que estão tratando da mulher como se o valor do homem fosse diferenciado do valor da mulher, nada mais está do que refletindo especificidade, refletindo características de uma sociedade presente naquele momento. Por exemplo, a Bíblia fala do escravo, relata fatos, menciona fatos sobre os escravos, sem entrar no mérito. Você acha que Deus era a favor da escravatura, da escravidão? Claro que não. Mas a Bíblia menciona e até disciplina a maneira como se deveria lidar com os escravos. Não significa que Deus estava ratificando a escravidão, mas Deus estava dando àquele escravo uma dignidade maior do que a sociedade concedia. A ponto de nós vermos então Paulo devolvendo o escravo fugitivo de Filemon e dizendo, receba-o de volta, não mais como um teu servo, não mais como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Mas ele não nega a existência daquela sociedade que reconhecia a escravidão como algo natural, como algo normal. E eu acho interessante que essa maneira de lidar das relações entre homem e mulher, os problemas que surgem dessa relação, dessa convivência, remontam ao tempo de Adão. Deus fez essa relação para ser especial. Deus criou a mulher para ser uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que estivesse ao lado do homem para dar sentido à vida dele. É tanto que o momento que Adão recebe esse presente, ele exclama de alegria, que agora ele tem realmente alguém com quem compartilhar os seus momentos, com quem compartilhar a sua vida. Mas no momento em que o homem peca, que o homem cai, o que acontece? Essa relação que era primorosa, que era perfeita, que era divina, por assim dizer,
ela se rompe. E Adão, a primeira coisa que Adão faz é responsabilizar a mulher pelo erro dele. Se nós olharmos o que a Bíblia diz sobre a questão do pecado, que o homem não poderia comer do fruto da árvore proibida, Deus diz isso para Adão. Eva nem existia no momento em que Deus deu esse mandamento. E quando Eva cede à tentação, Adão está do lado dela. É tanto que o texto bíblico diz assim, que ela comeu e deu para Adão e ele comeu também. Então ele não só estava presente naquele momento da tentação, como ele foi conivente com o ato, sendo ele o responsável. O responsável pela unidade familiar. Porque Deus tinha dito que ele era o responsável. Deus o caracterizou como sendo esse responsável. Mas quando Deus cobra de Adão a sua responsabilidade, ele diz, não, o problema foi a mulher me deu e eu comi, né? Não é assim? Aliás, essa é a grande diferença entre Adão e Jesus, né? Adão, o primeiro Adão, e Jesus, o segundo Adão. O primeiro Adão, ele acusa a mulher do pecado que era dele. Jesus, o segundo Adão, ele toma para si o pecado da sua esposa e morre por ela. Essa é uma diferença fundamental. E talvez seja por isso mesmo que nós vamos aprender na Bíblia que nós devemos amar a nossa esposa, ao ponto de sermos capazes de dar a nossa vida por ela. Esse, de fato, é o mandamento bíblico quando trata da relação do homem com a mulher. E nós temos exaustivamente falado aqui nessa igreja sobre a vocação que é a nossa comunhão com Deus, o crescimento na palavra de Deus, na comunhão, no conhecimento, na intimidade com Deus e no relacionamento que é a unidade do Espírito. O primeiro vínculo de unidade que Deus criou entre seres humanos foi entre Adão e Eva. E é esse vínculo que Deus quer que exista entre os seres humanos em geral, mas especialmente entre marido e mulher. Essa primeira representação da unidade que Deus tentou criar ali no Éden e que o maligno veio para envenenar. E é claro que nós estamos vivendo uma sociedade pecaminosa, uma sociedade mundana, uma sociedade que é corrompida pelo pecado, que a Bíblia diz que ela jaz no maligno. Claro que a sociedade, a cultura e tudo mais vai contribuir para que essa unidade não exista, para que ela seja rompida, para que haja um confronto entre os seres humanos, entre castas, entre etnias, entre o homem e a mulher, e assim vai, nós sabemos muito bem disso. E o mais incrível é que isso pode contaminar até mesmo o texto das traduções da palavra de Deus. Eu me admirei, me assustei um dia desses quando eu vi que há uma versão da Bíblia inglesa chamada versão padrão inglesa, que em 2016 ela alterou o versículo de Gênesis 3,16. Esse versículo fala do momento em que Deus fala para a mulher, comunica à mulher o que vai acontecer pelo fato de ela ter pecado. E o Senhor diz, a tua maternidade agora será acompanhada de dores. Contudo, o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Claramente o contexto e a palavra está falando de desejo sexual. Claramente. A palavra utilizada, inclusive, neste texto especificamente, ela tem dois sentidos. O sentido do desejo sexual, da relação homem-mulher, como o sentido da presa, do predador em relação à presa. São esses dois sentidos. É o desejo que leva a presa o predador a caçar a sua presa. O impulso que o leva a buscar a sua presa. E o desejo sexual. Essa palavra, o Senhor utiliza para dizer, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Na versão inglesa de 2016, alterada, ficou assim. O seu desejo será contrário ao do seu marido. Essa palavra contrária não existe no original. O seu desejo será contrário ao do seu marido, mas ele a dominará. Olha o mas no lugar do e. Então antes era dizendo, você vai desejar o seu marido e ele será o dominador da relação. Agora não, está dizendo o seguinte, vocês vão desejar coisas diferentes.
Você vai querer uma coisa, ele vai querer outra. Você vai querer fazer de um jeito, ele vai querer fazer do outro. Mas ele vai ser um ditador na tua vida. Ele vai te dominar. Veja como até o texto bíblico muitas vezes cede a essa pressão da sociedade de colocar um antagonismo entre o homem e a mulher. E aí eles perceberam, certamente ter havido muita crítica sobre essa tradução inadequada, e agora em 2025 eles vão revisar, e a nova tradução, a nova publicação de 2025 vai refletir de novo o texto original. A versão padrão inglesa. Mas a mulher foi criada por Deus para ser uma auxiliadora, e uma auxiliadora indispensável. Ao criar a mulher como ajudadora do homem, Deus não diminuiu o significado, a importância do seu papel. Na verdade, o que nós podemos perceber é que Deus está reproduzindo no ser humano, que é a sua imagem e semelhança, a mesma intimidade, a mesma relação que há, ou pelo menos um espelho da relação que há na Trindade. Porque Deus nunca esteve só. Deus sempre existiu em 3 pessoas. E Adão estava só. E aí Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma adjuntora, uma auxiliadora. Alguém que estará ao seu lado, à sua frente. Alguém com quem ele pode compartilhar a sua vida, os seus pensamentos. E eu imagino, aqui já é eu imaginando, que a relação que havia entre eles antes do pecado era nesse nível. Uma relação aperfeiçoada pela presença constante de Deus em suas vidas. Aí o verso 24, lá de Gênesis 2, vai dizer: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Veja que se Deus está dizendo isso lá no Gênesis, ainda nem tem filhos, Adão e Eva, pelo menos, não consta ainda na narrativa bíblica que eles já tivessem filhos nesse momento, mas ele já está dizendo algo que vale para sempre. Vale para aquele casal e vale para sempre. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O propósito de Deus aqui, veja claramente, que é que haja uma só pessoa, ou uma só carne em 2 pessoas. O que é a Trindade? É um único Deus em 3 pessoas. E Deus agora está dizendo, eu quero, o meu projeto, o meu plano é que o casal seja uma unidade em 2 pessoas. E Jesus amplia esse conceito quando ele fala aos seus discípulos, ensina aos seus discípulos, depois ora ao Pai dizendo, Pai, eu quero que eles sejam um, como nós somos um. Eu quero que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então, Jesus agora estende essa unidade para toda a sua igreja. Ele quer não só que o esposo e a esposa sejam um, mas que toda a sua igreja, o corpo de Cristo, seja um em Cristo, assim como ele é um com o Pai. Serão um como Deus. E quando Jesus está discutindo com os líderes religiosos acerca do divórcio, ele cita esse versículo de Gênesis dizendo exatamente isso, que não era propósito de Deus a existência do divórcio. Lá em Marcos 10, 2 ao 9, nós vemos esse embate de Jesus com os fariseus ali, Jesus reforçando a importância dessa unidade que Deus criou lá no início, a unidade entre o homem e a mulher. Então as pessoas que não entendem, queridos, o papel da mulher no contexto bíblico, ou eles não compreendem, ou voluntariamente ignoram um princípio da administração. Porque quando a pessoa reclama, por exemplo, que ao dizer que o homem é o gerente dessa relação, e que a mulher é uma auxiliadora, uma cooperadora nessa relação, as pessoas que questionam isso, ignoram que na administração não existe 2 cabeças. Aliás, a sabedoria popular também diz isso. Diz que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Não tem um ditado que diz assim? Panela onde 2 pessoas colocam a mão, ou fica insossa ou fica salgada. E eu trabalhei 30 e tantos anos no Banco do Brasil. Nunca vi 2 presidentes do Banco do Brasil ao mesmo tempo. Alguém já viu? Pois é. Parece que hoje no Brasil tem 2 presidentes, né?
mas é por isso mesmo que está dando errado. Então, quando Deus diz que existe um papel de submissão da mulher na relação do casamento, Ele está falando apenas que tem alguém que é responsável. E que ele é responsável, e, portanto, ele tem que se responsabilizar pelo que acontece na administração da casa. Isso não significa que os demais papéis existentes sejam inferiores, sejam menores ou sejam menos importantes. E aí Provérbios 18, 19, 18, 22, 19, 14 diz o seguinte: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Casas e riqueza herdam-se dos pais, 19, 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Deus só dá coisa boa, né? Aqueles que são casados aqui sabem que Deus só dá coisa boa. Não tem coisa melhor do que esse presente que Deus nos deu, né? E aí eu gostaria de continuar falando um pouco sobre esse assunto, para não ficar batendo nessa tecla do papel, da importância da mulher, como a Bíblia considera importante esse papel da mulher dentro da sociedade, dentro da família. Eu queria agora fazer aqui um desfile de mulheres. Eu não vou pedir para vocês virem desfilar aqui, não pense que vai ser assim. Também não vou pedir para abrir a porta ali para entrar um desfile das mulheres que estão vindo lá de fora. Não, não é isso. Mas eu gostaria de percorrer a Bíblia e falar de mulheres em que a Bíblia destaca o papel delas na história, na Bíblia, no projeto de Deus, e mostrar como Deus considera importante essa pessoa que é você, mulher. Claro, começando por Eva, lá no Antigo Testamento, que é a mãe de todos os viventes, que não foi a responsável pela queda do homem, tá? Foi ela que escolheu a fruta, mas Adão é que era o responsável. Diga-se de passagem. Você nunca vai ler na Bíblia dizendo o pecado de Eva, que Jesus veio para desfazer o erro de Eva. Já viram isso? É o pecado de Adão. Ele era o responsável. Ele era o cabeça do casal. Mas ele quis botar a culpa nela. Depois nós temos Sara, esposa de Abraão, de Isaac, mãe de Isaac e a matriarca de Israel. Abraão, Sara, deram origem a Isaac, Ismael, Ismael? Ismael fala que a mãe só bota o nome do filho de Ismael porque não leu a Bíblia, né? Mas ela é a mãe de Isaac, que deu origem a Israel. Ela é a matriarca de Israel. Nós vemos aí a seguir, mais adiante nós vemos Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, que além de profetisa foi a líder de louvor, Teve um papel crucial na liderança do louvor do povo de Deus, ali quando saíram do Egito. Então um papel fundamental ali. Teve atrito entre os irmãos? Claro, entre irmãos tem atrito. Onde é que não tem, né? Mas ela era a líder do louvor ali e é muito destacado o papel dela. Em seguida nós temos Raabe, a prostituta. Ela era prostituta em Jericó. Os irmãos lembram da história de Raabe, né? E que, dando um grande exemplo de fé e um conhecimento de Deus, que talvez os povos cananeus não tinham, mas ela revelou que tinha esse conhecimento de Deus. Ela acolheu os homens de Deus, escondeu eles, guardou, e ela é mencionada na linhagem de Jesus. Ou seja, ela se tornou um ancestral de Jesus. E olha, queridos, ela é mencionada na genealogia de Jesus numa época em que só se mencionava na genealogia os homens. Qualquer estudioso da Bíblia sabe que genealogia só fala de homens. Mas Raabe, ela está incluída na genealogia de Jesus. Ela foi ancestral de Jesus e a palavra de Deus faz questão de mencionar isso. Era uma estrangeira, uma cananita de Jericó, que se casou com o seu salvador, vamos dizer assim, com aquele que
protegeu a vida dela ali, porque ela guardou o povo de Deus de ser, no momento em que os espias foram ali para ver Jericó. Mas além de Raabe, tem mais outras mulheres que são mencionadas na Bíblia como sendo ancestrais de Jesus. Como eu disse, é uma exceção, uma grande exceção. O que mostra o valor que a palavra de Deus dá para a mulher e para essas mulheres em específico. Uma delas é Tamar, também uma viúva cananeia. Ela era nora de Judá, um dos filhos, o filho mais velho de Jacó. O seu esposo morreu e ela não teve filhos, mas ela não se conformou, ela queria deixar descendência dentro da linhagem de Jacó, mas o seu sogro não cuidou disso, não lhe deu outros filhos para ela casar com ele, como era exigido pela lei. Mas ela deu um jeitinho e conseguiu enganar o sogro, e ela também entra na linhagem de Jesus, essa viúva cananeia, nora de Judá. Como também uma viúva moabita muito conhecida, Ruth, também uma estrangeira, também uma viúva, e que nós sabemos que ela voltou com Noemi para dentro de Israel, ela voltou para Israel, e ela fala uma coisa, queridos, que eu acho muito forte. Dentro de uma cultura estrangeira que adorava deuses falsos, ela, conhecendo certamente o Deus que foi apresentado por Noemi, ela se recusa a ficar em Moabe e diz para Noemi: não, eu vou, onde você for eu vou, onde você morrer eu morro, onde você dormir eu durmo, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. E Deus honrou a fé dessa mulher e de fato ela se tornou parte do povo de Deus e uma das ancestrais de Jesus. Ela casou-se com Boaz, que foi ancestral de Davi e que foi ancestral de Jesus. E a Bíblia faz questão de mencionar o seu nome na genealogia de Jesus. E uma outra que a gente não daria assim um certo valor, o tanto valor assim, e talvez a gente gostaria de esconder e não colocar na genealogia de Jesus, Betsabá. Também viúva de Urias. Viúva porque Davi mandou matar, né? O marido dela para ficar com ela. Mas Jesus vem da linhagem de Betsabá. Então veja que todas essas 4 mulheres, claro, além de a própria mãe de Jesus, são mulheres que a Bíblia menciona na importante genealogia do Filho de Deus aqui na terra. Aí eu pergunto para você, numa época em que a genealogia só incluía nomes masculinos, o fato da Bíblia revelar e fazer constar o nome dessas mulheres é notável ou não é? Certamente demonstra claramente o valor que Deus dá para a mulher e o valor que Ele deu a essas mulheres e a história de vida dessas mulheres, as escolhas que elas fizeram, a fé que elas demonstraram e o papel importante delas na continuidade do plano de Deus para trazer Jesus a este mundo para nos salvar. Então entenda que a mulher tem um papel importante dentro do plano da redenção de Deus, a ponto dele incluir essas mulheres. E eu acho fundamental entender, perceber que eram pessoas que talvez nós tivéssemos restrição de acolher, de receber, de valorizar, de dar importância devido aos seus históricos pessoais. Mas que Deus não se envergonha de incluir na linhagem do seu filho. E é muito interessante como Deus é humilde. Porque numa época em que os deuses eram grandiosos, os deuses se mostravam grandiosos, suntuosos, e as pessoas construíam templos suntuosos para os seus deuses, aí Deus se apresenta dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que coisa maravilhosa, queridos. Não é o Abraão de Deus, nem o Jacó de Deus, é o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. É como se Deus estivesse dizendo assim: você não me conhece não, mas você conhece Abraão? Conheço, eu sou o Deus dele. Já pensou, queridos? Já pensou que privilégio esse de um dia a gente poder ouvir, se pudéssemos ouvir Deus dizer assim: não, eu sou o Deus do Isaías, eu sou o Deus do botelho. Que coisa maravilhosa. Mas Deus resolveu dizer que Betsabá, Ruth, Tamar, Raabe são as avós do seu filho. Olha que grande importância que Deus dá para essas mulheres. E tem outras mulheres na Bíblia que desempenharam um papel importante que a Bíblia faz questão de registrar, como Débora, juíza de Israel. Foi juíza em Israel durante 40 anos, numa época em que não havia reis em Israel.
Na hora que teve que lutar contra os cananeus, ela enfrentou o general Císera, né? Não foi ela que matou o cara, mas o cara fugiu porque ela venceu a batalha e ele foi morto por outra mulher. Jabe, acho que Jabe, né? Eu não lembro agora o nome dela, da outra mulher, que matou o general cananeu. Esther, a rainha da Pérsia, que já numa época em que o povo de Deus estava disperso, ela, como rainha da Pérsia, foi usada por Deus para proteger o povo de Deus de um grande massacre. Porque o inimigo sempre teve essa vontade, esse desejo, esse plano de frustrar o plano de Deus, de trazer o Redentor. Ele sabia que ele viria de Israel. Então, não bastava dispersar pelos países. Israel estava agora sob o domínio persa. Mas aí Deus usa Esther, para desbaratar, para impedir que esse plano se concretize. Ela, para mim, assim, é um exemplo de uma pessoa que vê o problema e vai buscar a solução em Deus, jejum e oração. Ela diz, olha, eu e minhas moças vamos jejuar, nós vamos orar, e pede para o tio dela também fazer isso, para que Deus traga o livramento. E Deus trouxe o livramento. O dia desse livramento é conhecido até hoje, Israel comemora até hoje como um dia de feriado em Israel. Então, rainha Esther da Pérsia é um grande exemplo de uma mulher de Deus. Como Ana, mãe de Samuel. Aliás, Ana, mãe de Samuel, é uma coisa fantástica, queridos. É uma coisa que me chama muito a atenção. Porque ela queria muito ter um filho. Queria muito ter um filho. E Deus estava precisando de um profeta. E aí ela pede para Deus, Senhor, me dá um filho. E o Senhor, mas aí ela diz, mas tem um detalhe, eu vou dar ele para ti de volta. Aí o Senhor diz, eu estou precisando de um profeta. E aí Deus dá um filho para ela, e ela dá um profeta para Deus. Quando os nossos pedidos estão em consonância com o propósito de Deus, coisas fantásticas acontecem. É por isso que sempre que nós vamos orar, nós devemos orar sempre pedindo que o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, seja feita junto com a nossa vontade, o nosso plano. Nós temos que pedir, não é para que Deus queira o nosso plano, mas é pedir para que o nosso plano seja o plano que Deus está querendo para nós. Porque aí tudo vai dar certo. Tudo vai fluir. As coisas boas vão acontecer, porque os nossos planos estão em sintonia com os planos de Deus. E foi o que aconteceu com Ana. E para fechar o Antigo Testamento, mas claro, sem esgotar o nome das mulheres fantásticas que a Bíblia faz questão de registrar, tem um personagem que eu gostaria de mencionar, porque muito me admira a sabedoria, a coragem de Abigail. Não sei se vocês lembram quem é Abigail. Na época em que Davi estava fugindo do rei Saul, o esposo dela, que era rico, se recusou a acolher os homens de Davi, e Davi ficou furioso. Davi ia fazer um estrago. E ela monta uma estratégia para se encontrar com Davi. É o exemplo de uma diplomata. Diplomacia pura. E ela vai falar com Davi, conversa com Davi, acalma Davi, fala, meu Senhor, não cometa essa loucura, não manche a sua reputação com isso que você está planejando fazer. Até parece que realmente ela só estava preocupada mesmo, era com Davi, né? Porque o marido dela não valia nada. E aí, quando ele sofre um ataque cardíaco, o marido dela, sofre um ataque cardíaco, Davi pede ela em casamento e ela aceita. No Novo Testamento, claro, nós temos a mãe de Jesus, Maria, né? Quem poderia esquecer Maria, mãe de Jesus, né? Temos Maria Madalena, a quem Jesus libertou dos demônios. E, olha só, Maria Madalena, ela foi a primeira pessoa para quem Jesus se apresentou depois de ressuscitado. Veja bem, Jesus tinha morrido e agora ele ressuscitou. Que notícia fantástica Jesus tinha que dar, né? As más línguas dizem assim, não, ele apareceu para a mulher porque a mulher divulga mais rápido as notícias. Isso é má língua, tá? São as más línguas. Ele apareceu para Maria Madalena porque ele dava importância, ele valorizou aquela sua discípula. Enquanto os outros fugiram, estavam escondidos, na hora da crucificação só tinha João lá, mas as mulheres estavam lá, inclusive Maria Madalena. E aí quando ele ressuscita, é a primeira pessoa que tem um encontro com ele. O testemunho da ressurreição de Jesus dado por Maria Madalena foi crucial para que os discípulos entendessem o que estava acontecendo, porque eles não tinham entendido mesmo a história de Jesus morrer e ressuscitar.
Temos Maria de Betânia, que escolheu ouvir Jesus e aprender de Jesus, é um símbolo da devoção. Temos a própria Marta, irmã de Lázaro, que também a gente não entende muito bem, mas ela demonstrou na prática o que é servir, o que é atuar, o que é mostrar a fé por meio do serviço. Ela fez isso, Marta. Temos Priscila, que foi companheira, auxiliar de Paulo, pastora de igreja, porque na época de Paulo as igrejas eram nos lares e Priscila tinha uma igreja na casa dela que ela liderava. E numa época em que, claro, numa sociedade patriarcal, em que os homens eram mencionados primeiro, quando as mulheres eram mencionadas, primeiro se mencionava o homem. Paulo, a se referir a Priscila e o esposo dela, menciona primeiro o nome dela, mostrando a importância que ela tinha dentro da igreja que acontecia na sua casa. E Febe de Concreia, que foi a primeira diaconisa registrada na Bíblia. Pode ser que não tenha sido a primeira diaconisa, mulher que foi consagrada ao diaconato. Nós sabemos que os homens, os 7 primeiros, foi lá na época, lá em Jerusalém, quando aconteceu aquele problema lá de distribuição de alimentos, foram consagrados aqueles 7 obreiros para o trabalho do Senhor. Mas nós não temos menção na Bíblia quando as diaconisas foram consagradas, mas Febe de Concreia é a primeira mulher mencionada como diaconisa dentro da palavra de Deus. Então são muitas essas mulheres que a Bíblia registra o seu papel, a sua importância, o seu protagonismo dentro da história da humanidade, dentro da história da redenção, dentro da história da igreja, numa época em que a mulher era considerada descartável, invisível, sem importância, e numa sociedade que até hoje não dá importância e valor para a mulher. Até mesmo na França, hoje em dia, que é o berço das revoluções culturais, que é o berço do mimimi, hoje lá os muçulmanos estão mandando e desmandando e a mulher está perdendo o valor. A Alemanha, que eu digo Ismael, a Alemanha não é mais seguro para mulheres, porque foi invadido por países imigrantes de outros países com essa outra mentalidade, e eles acham que a mulher que está mostrando do joelho para cima já é digna de ser agredida fisicamente e sexualmente. Então, numa cultura em que a mulher não tinha valor nenhum, a Bíblia faz questão de mostrar os nomes, o papel, a importância, o protagonismo desse ser sublime que Deus criou para estar ao nosso lado, a mulher. E é por isso que nesse dia em que nós estamos fazendo menção do Dia Internacional da Mulher, eu gostaria de fazer a menção dessas mulheres e dizer que esse desfile de mulheres, apesar de serem mulheres simples, não eram mulheres que tivessem algo de destaque na sua pessoa propriamente, mas que Deus faz questão de dar a devida importância. E para fechar, gostaria de mencionar a mulher samaritana. Nós não sabemos sequer o nome dela, mas era uma samaritana que não tinha valor para os judeus. E foi para essa mulher a quem Jesus, pela primeira vez, explicitamente revelou ser ele o Messias. Alguns discípulos já tinham entendido isso, que ele era o Messias. Natanael já tinha entendido. Pedro já tinha entendido. Mas Jesus não tinha aberto a sua boca para dizer claramente e explicitamente: eu sou o Messias. Foi para aquela mulher, pela primeira vez, que Jesus se declarou como sendo o Messias. Uma mulher que não tinha valor perante a sociedade, era mal vista, rejeitada. E, além de ser a primeira pessoa para quem Jesus fez essa revelação explicitamente, eu diria que foi também a primeira missionária fora de Israel. Porque ela correu para a cidade para falar de Jesus e aquela cidade foi mobilizada para vir ouvir Jesus. A ponto de dizerem, depois que ouviram Jesus, não é mais pelo que você nos falou, mas porque nossos próprios olhos estão vendo. É por isso que depois, quando a igreja em Jerusalém é dispersa, eles descobrem que tem um grande mover de Deus em Samaria. A mulher samaritana já tinha iniciado esse processo lá. E aí eles enviam os apóstolos para dar continuidade ao trabalho e organizar o trabalho de Deus ali. Então, queridos, nós somos levados a concordar
que a Bíblia ressalta de uma forma inequívoca o valor da mulher na nossa sociedade, nas nossas vidas, no projeto da redenção, e que nós devemos reconhecer isso, entender que elas são importantíssimas aos olhos de Deus, que dirá para nós. Por isso é compreensível que o inimigo tenha interesse em colocar homens e mulheres em campos opostos, para desvalorizar essa relação e para corrompê-la. Porque Deus planejou que a igreja caminhe como uma unidade. E que as famílias existam como uma unidade. Que o casamento exista como uma unidade. Nós não podemos esquecer que o maior presente que Deus deu à humanidade e ao homem propriamente dito, a mim particularmente, é a mulher. Depois do presente da salvação. Amém, queridos? Que Deus abençoe e parabéns nossas irmãs mulheres pelo seu dia.